Ele foi desprezado no balcão por pedir a acomodação mais simples, um equívoco fatal. Mal sabiam que o homem de uniforme puído retornaria em minutos com acesso irrestrito a cada porta daquele lugar. "O senhor tem condições de arcar com a diária?" A pergunta ressoou no lobby, afiada como um caco de vidro. André Bastos estava parado diante da recepção. Vestia um uniforme de motorista com marcas de graxa no tecido e uma mochila gasta sobre os ombros. Do outro lado, Sérgio Medeiros, o gerente do grande hotel Majestic, o analisava de cima a baixo. Vestia um terno de corte impecável, o cabelo engomado para trás e um sorriso de puro desprezo nos lábios. "Eu perguntei se o senhor pode pagar." André suspirou. Tinha acabado de dirigir por 12 horas seguidas. Levou um executivo de Belo Horizonte até o litoral do Rio. Estava exausto, sujo. Tudo o que queria era um chuveiro e uma cama. "Sim, eu posso. Quero o quarto mais em conta que tiverem." 3 outros hóspedes se viraram. Um casal mais velho, uma mulher com óculos de sol enormes, todos aguardando na fila do check-in. Sérgio soltou uma risada, curta e seca. "O quarto mais em conta?" Ele repetiu em voz alta. Fez de propósito. "A diária é R$ 300. Meu amigo, acho que uma pousada seria mais adequada para você." A mulher de óculos de sol deu um risinho. O casal desviou o olhar, claramente sem graça. André respirou fundo. "Eu tenho R$ 300. Sérgio pegou uma caneta e bateu com ela no balcão. Olhou para a recepcionista ao seu lado. Clara, jovem, de cabelo preso. Ela mantinha os olhos baixos. "Clara, você está ouvindo isso?" Sérgio disse, projetando a voz. "Ele pensa que pode se hospedar aqui." Ela permaneceu em silêncio. André puxou a carteira do bolso. "Gasta." Velha. Abriu-a sem pressa. 3 notas de R$ 100. Depositou sobre o mármore. Sérgio encarou o dinheiro. Depois, o rosto de André. Empurrou as notas de volta para ele. "Quer saber? É melhor o senhor ir embora. Este estabelecimento tem um padrão. Não é qualquer um que aceitamos." O lobby mergulhou no silêncio. "Qualquer um?" André repetiu a pergunta. "Exatamente. Olhe para o seu estado. Vai sujar nossa roupa de cama. Vai impregnar o quarto com seu cheiro. Nossos clientes pagam caro para não ter que dividir o ambiente com..." Sérgio fez uma pausa dramática. Correu os olhos por André. "Com gente como você." A mulher de óculos de sol arrastou sua mala para mais longe. O casal fingiu estar ocupado com o celular. Ninguém disse uma palavra. Clara digitava algo no computador, visivelmente desconfortável. André fechou os olhos. Contou mentalmente até 3. Abriu-os novamente. "Eu dirigi por 12 horas. Estou exausto, tenho o dinheiro. Eu só preciso de um quarto." Sérgio cruzou os braços. "E eu já disse que não." Foi nesse instante que o telefone de Clara tocou. Ela atendeu de imediato. Ouviu por um momento. Seu rosto ficou pálido. "Senhor Sérgio," ela começou. "Agora não, Clara. Mas é uma emergência, é o sistema." Sérgio bufou. "Que sistema?" "O sistema de reservas caiu. Ninguém consegue fazer check-in. O suporte técnico não atende." Sérgio tomou o telefone da mão dela. Olhou o visor. 3 alertas da central. Todos em vermelho. Que inferno! Ele tentou digitar. Nada. Tentou de novo. A tela estava travada. Isso não podia acontecer justo agora. O casal mais velho se aproximou. "Vai demorar muito? Nós temos uma reserva para jantar." Sérgio não respondeu. O suor começava a brotar em sua testa. Apertava botões inutilmente. André se debruçou levemente sobre o balcão. "Posso dar uma olhada?" Sérgio ergueu a cabeça. Encarou-o como se tivesse ouvido uma piada. "O quê?" "No sistema. Talvez eu possa ajudar." A mulher de óculos de sol não se conteve e gargalhou. Sérgio riu junto, mais alto ainda. "Você? Ajudar?" Ele se virou para Clara. "Ouviu essa? O motorista agora é especialista em TI." Clara não achou graça. Observou André. Havia algo na expressão dele. Uma calma, uma certeza. "Deixe ele tentar," ela sussurrou. "Ficou maluca?"
Não temos outra saída. O técnico sumiu. Temos 20 hóspedes na fila de espera. Sérgio hesitou. Olhou para a fila que se formava. Já eram 5 pessoas, todas impacientes. Tudo bem, ele cuspiu as palavras. Girou o monitor na direção de André. Faça o que quiser, mas assim que falhar, você some daqui. Estamos entendidos? André ignorou a pergunta. Aproximou-se do computador. Analisou a tela por 3 segundos. Moveu o mouse. 2 cliques. Apertou a tecla F12, abrindo o console do desenvolvedor. Sérgio franziu o senho. O que você está fazendo? André não respondeu. Digitou 3 linhas de comando. Pressionou Enter. Aguardou. A tela tremeluziu e, em seguida, voltou ao normal. Os olhos de Clara se arregalaram. Funcionou. André deu mais 2 cliques. O sistema de reservas reiniciou. Todas as informações reapareceram. Status. Online. Verde. Um silêncio absoluto tomou conta do lobby. Sérgio abriu a boca. Fechou. Abriu de novo. Como você... André se afastou do balcão. O servidor estava preso num loop de autenticação. Eu limpei o cache local e forcei uma reconexão SSL. É o básico. A mulher retirou os óculos escuros. O casal guardou os celulares. Clara olhava para André como se ele fosse outra pessoa. Básico? Sérgio repetiu, a voz falhando. Você entende de programação? André pegou sua mochila do chão. Eu sei uma coisinha ou outra. Clara se inclinou sobre o balcão. Onde o senhor aprendeu isso? André olhou para ela, depois para o alto, como se buscasse uma memória distante, 15 anos antes. Ele vivia outra vida. Tinha outro nome na porta do escritório. Ocupava outro cargo. Fundador da Virtus Tech, a empresa que criou o software de hotelaria mais utilizado no país. Aquele mesmo sistema. O grande Hotel Majestic era cliente dele. Ele piscou, retornando ao presente. Eu trabalhei com tecnologia antes de me tornar motorista. Sérgio continuava paralisado. O sorriso de escárnio desaparecera, dando lugar a uma expressão de confusão e talvez de medo. André colocou as 3 notas de R$ 100 sobre o balcão novamente. E então? Sobre o quarto? Clara olhou para Sérgio. Ele não se moveu. Ela pegou o dinheiro, digitou rapidamente e imprimiu um cartão-chave. Quarto 304. Fica no 3º andar. André pegou o cartão. Agradeceu com um aceno de cabeça. Obrigado. Ele se virou para sair. Sérgio finalmente encontrou a voz. Espere. André parou. Não se virou. Como você sabia o que fazer? Que raio de motorista é você? André olhou por sobre o ombro. O tipo que você jamais deveria ter julgado pela aparência. Ele caminhou até o elevador. As portas se fecharam. Um silêncio pesado se instalou no lobby. Clara olhou para Sérgio. Quem era aquele homem? Sérgio não soube o que dizer. Pela primeira vez em muito tempo, ele não tinha resposta para nada. 20 minutos depois, Sérgio não conseguia tirar aquilo da cabeça. O motorista. O sistema. Como ele sabia? Clara organizava uns papéis na recepção. Sérgio se aproximou. Você anotou o nome completo dele? André Bastos, CPF registrado, quarto 304. Sérgio olhou para a tela do computador. Nada fora do comum. Endereço em Niterói. Profissão declarada. Motorista particular. Aconteceu alguma coisa? Clara perguntou. Eu não sei. Sérgio cruzou os braços. Mas nenhum motorista conserta um problema de servidor daquele jeito. Ela hesitou. Ele mencionou que já trabalhou com tecnologia. Trabalhou? Sérgio repetiu, irônico. Claro. E eu já fui piloto de caça. Nesse momento, o telefone da recepção tocou. Linha interna. Clara atendeu. Recepção? Pausa. Sim, o senhor Sérgio está aqui. Ela lhe passou o aparelho. É o proprietário, senhor Júlio. Sérgio sentiu um frio no estômago. O dono nunca ligava diretamente para a recepção. Alô? Sérgio? A voz era ríspida. Preciso que suba à suíte presidencial. Imediatamente. Houve algum problema? Apenas suba. A ligação terminou.
Sérgio olhou para Clara. Ela deu de ombros. Ele devolveu o telefone e se dirigiu ao elevador. Terceiro andar. A suíte presidencial ficava no final do corredor. A porta estava entreaberta. Sérgio bateu. Pode entrar. Ele empurrou a porta. A sala era gigantesca. Janelas do chão ao teto com vista para o mar. No centro estava o proprietário Júlio Nogueira. 70 anos, terno azul marinho, cabelo grisalho impecável. E ao lado dele, sentado num sofá de couro, estava André. Sem o uniforme, vestindo uma camisa social limpa e calça jeans, cabelo arrumado. Sérgio parou petrificado. Senhor Júlio, o que... Sente-se, Sérgio. Ele obedeceu. Olhou de André para Júlio. Você conhece o André? Júlio perguntou. Ele fez o check-in há meia hora. Pediu o quarto mais barato. Estava com uniforme de motorista. André permaneceu em silêncio, apenas observando a cena. Júlio deu um passo à frente. André Bastos, fundador da Virtus Tech, a empresa que desenvolveu o software de gestão que nós usamos aqui e em outros 400 hotéis pelo Brasil. O sangue de Sérgio gelou. O quê? André se levantou lentamente. Eu vendi a empresa há 3 anos. Fiquei milionário. Mas eu queria ver se meus sistemas ainda eram eficazes. Se estavam sendo bem utilizados. Ele caminhou na direção de Sérgio. Então comecei a visitar os hotéis, como um hóspede qualquer. Às vezes como motorista, às vezes como faxineiro ou entregador. Sérgio sentiu o suor escorrer por suas costas. Hoje, André continuou, eu consertei o problema do servidor em 3 minutos. Sabe por quê? Porque fui eu que escrevi aquele código. Eu conheço cada linha da programação. Júlio cruzou os braços. E sabe de mais uma coisa? O André me ligou assim que subiu para o quarto, me contou em detalhes o que aconteceu na recepção. Sérgio tentou falar, mas nenhum som saiu. Você me humilhou, disse André. A voz era calma, mas firme. Me tratou como se eu fosse lixo. Disse que eu ia sujar a roupa de cama, que eu não tinha o padrão do hotel. Eu não sabia... Não sabia o quê? Que eu tinha dinheiro? André inclinou a cabeça. Então, para você não há problema em humilhar os pobres? É essa a sua lógica? Sérgio engoliu em seco. Júlio se aproximou. Há quanto tempo você trabalha para mim, Sérgio? 5 anos. E quantas vezes você tratou as pessoas assim? Quantos foram humilhados por não estar investindo um terno? Sérgio não conseguiu responder. Clara apareceu na porta, batendo discretamente. Com licença. O senhor pediu que eu viesse. Júlio acenou para que ela entrasse. Clara, você estava na recepção quando tudo isso aconteceu? Sim, senhor. Conte-me o que você viu. Ela respirou fundo. Olhou para Sérgio, depois para Júlio. O senhor Sérgio se recusou a dar um quarto para o senhor André. Disse que ele não tinha o padrão exigido. Devolveu o dinheiro e mandou que ele fosse embora. E você? Perguntou Júlio. Eu... Tentei dizer algo, mas não tive coragem. André olhou para ela. Você foi a única pessoa que me tratou com um mínimo de decência. Obrigado. Clara baixou o olhar. Júlio caminhou até a janela, ficando de costas para eles. Sérgio, você sempre foi um gerente eficiente, manteve a operação funcionando, mas eficiência sem compaixão é um veneno. Senhor Júlio, eu posso explicar? Não é necessário. Júlio o cortou. A explicação é óbvia. Você acredita que as roupas definem o caráter, que o dinheiro compra o respeito. Sérgio sentiu as pernas fraquejarem. O André, continuou Júlio, me fez uma proposta. Ele quer conduzir uma auditoria completa nos meus 3 hotéis, para ver como a equipe realmente trata os hóspedes, sem aviso, sem tempo para fingimentos. André confirmou com a cabeça. E eu aceitei, disse Júlio. Sérgio ficou lívido. Portanto, Sérgio, a partir de hoje você trabalhará sob supervisão direta. Uma única reclamação de discriminação e você está na rua. Entendeu? A voz saiu fraca. Sim, senhor. Pode se retirar.
Sérgio se levantou, as pernas trêmulas. Passou por André sem encará-lo. Passou por Clara. Saiu. A porta se fechou. Júlio olhou para André. Obrigado por ter me ligado. Obrigado por ter escutado. André estendeu a mão. Vamos começar na próxima semana. Já tenho algumas ideias. Júlio apertou sua mão. Clara, chamou André. Ela ergueu o rosto. Vou precisar de alguém que conheça a operação por dentro. Alguém de confiança. Você aceitaria me ajudar? Ela piscou surpresa. Eu? Você. Ela olhou para Júlio, que assentiu. Sim, ela respondeu, a voz firme. Eu aceito. André sorriu. Ótimo. Vamos descobrir quantos Sérgios existem por aí. Clara sorriu também. Pela primeira vez naquela noite, do lado de fora, no corredor, Sérgio se encostou na parede. As mãos tremiam. A respiração era curta. Tudo desmoronou em questão de minutos. E o pior de tudo, ele sabia que era merecido. Na segunda-feira, Sérgio chegou mais cedo. Terno alinhado, postura impecável, como se nada tivesse acontecido. Mas a atmosfera era outra. Ele sentia os olhares, os sussurros. Clara evitava seu contato visual. Passou pela recepção sem cumprimentar. Entrou em sua sala. Fechou a porta. Respirou fundo. Eu vou dar um jeito nisso, murmurou para si mesmo. 2 horas depois, Júlio o chamou. Sérgio, na minha sala, agora. Ele subiu, bateu na porta. Entrou. Júlio estava atrás de sua mesa. André estava sentado à sua frente com Clara de pé ao lado. Sente-se, disse Júlio. Sérgio sentou, as mãos úmidas. O André vai iniciar a auditoria hoje, explicou Júlio. Você vai colaborar integralmente. Quero todos os registros de reclamações dos últimos 2 anos. Reclamações? Sérgio repetiu. Todas, de hóspedes e de funcionários, sem exceção. Sérgio hesitou. Algumas dessas queixas foram arquivadas, resolvidas informalmente. André se inclinou para a frente. Arquivadas de que forma? Conversas, acordos verbais. Nada sério. Clara olhava para o chão. Eu quero ver, disse André com firmeza. Cada registro, cada e-mail, cada formulário. Sérgio engoliu em seco. Como quiser. Ele saiu da sala, o coração disparado. Voltou ao seu escritório. Abriu o computador. Encarou a pasta de reclamações arquivadas. 17 casos. Todos sobre discriminação. Aparência, sotaque, classe social. Todos engavetados por ele. Droga, sussurrou. Ele deletou a pasta. Esvaziou a lixeira. Limpou o histórico. Respirou. Aliviado. Voltou à sala de Júlio 3 horas depois, com uma pasta de papel. Aqui estão todas as queixas formais. 5 casos, todos solucionados. André pegou a pasta. 5 folhas. Todas sobre problemas operacionais menores. É só isso? Perguntou André. Só. André olhou para Clara. Clara, há quanto tempo você trabalha aqui? 3 anos. Você se recorda de outras reclamações, algo que não esteja neste arquivo? Ela olhou para Sérgio, depois para André. Eu não tenho certeza. Sérgio relaxou os ombros. André assentiu. Tudo bem. Vamos procurar de outra maneira. 2 semanas depois, André e Clara estavam numa cafeteria perto do hotel. Você tem medo dele, afirmou André. Clara mexeu seu café, sem responder. Olha, não precisa mentir para mim. Eu sei que existem mais reclamações. Eu vi nos olhos do Sérgio. Ela suspirou. Existem, muitas. Quantas? Não sei o número exato, mas eu ouvia as ligações. Clientes reclamando do tratamento. Sérgio sempre prometia resolver, mas nunca abria um registro formal. Você tem nomes? Datas? Clara hesitou. Pegou o celular e abriu o bloco de notas. Eu anotava tudo. Achava aquilo desumano. Não sabia o que fazer com a informação. André sorriu. Posso ver? Ela entregou o celular. André leu. 12 nomes, 12 situações, todas parecidas. Pessoas humilhadas pela aparência, pelo sotaque, pela profissão. Você é uma mulher incrível, Clara. Ela corou. Eu só achei que alguém precisava saber. Agora, alguém sabe. André copiou os nomes.
Vou contatar cada uma dessas pessoas, ver se elas aceitam falar. O Sérgio vai descobrir. Deixe que ele descubra. Na semana seguinte, André começou a ligar. Primeiro nome, Helena Ferraz, professora, sotaque do Nordeste. Alô? Senhora Helena? Meu nome é André Bastos. Estou conduzindo uma auditoria no Grande Hotel Majestic. A senhora se hospedou lá em março? Pausa. Sim? Por quê? A senhora enfrentou algum problema durante sua estadia? Silêncio mais longo. Por que o interesse agora? Porque estamos investigando possíveis práticas de discriminação e seu nome surgiu numa lista informal. Ela respirou fundo. Eu liguei para reclamar. O gerente me tratou com total indiferença. Sugeriu que eu procurasse uma pensão. Tudo porque eu pedi um desconto. Estava numa excursão escolar com meus alunos. O orçamento era curto. Ele registrou sua queixa? Disse que sim, mas nunca mais tive notícias. A senhora estaria disposta a prestar um depoimento oficial? Pausa. Oficial como? Para o proprietário do hotel, com garantia de anonimato, se preferir. Ela hesitou. Sim, eu estou. André sorriu. Obrigado, Helena. Ele ligou para mais 5 pessoas. Todas confirmaram histórias similares. Humilhação, reclamação ignorada, nenhum registro. 2 meses se passaram. André tinha 11 depoimentos, gravações, e-mails, provas concretas. Clara conseguiu algo mais. As gravações das câmeras de segurança. O hotel as arquivava por 90 dias, mas o sistema que André criara mantinha um backup na nuvem por 6 meses. Ela pediu o acesso e conseguiu. Baixou tudo. Sexta-feira, fim de tarde. Júlio convocou uma reunião de diretoria. Todos os gerentes dos 3 hotéis da rede. 12 pessoas na sala de conferências do Majestic. Sérgio estava confiante. 2 meses sem incidentes. Ele achava que a tempestade havia passado. André chegou com uma pasta. Clara ao seu lado com um notebook. Júlio abriu a reunião. Obrigado a todos pela presença. Hoje vamos discutir os resultados da auditoria conduzida pelo André. Sérgio cruzou os braços. Um sorriso discreto no rosto. André se levantou. Nas últimas 8 semanas, entrevistei 15 ex-hóspedes. Conversei com 23 funcionários e analisei 300 horas de filmagens de segurança. A sala ficou em silêncio. E o que eu descobri foi um padrão. Um padrão de discriminação sistemática baseada em aparência, classe social e origem. Sérgio sentiu o estômago revirar. No Grande Hotel Majestic, especificamente, 17 reclamações foram engavetadas, 17 pessoas foram humilhadas. E ninguém fez absolutamente nada. Clara conectou o notebook ao projetor. A tela se acendeu. Vou lhes mostrar 3 casos. Primeiro vídeo. Recepção, março. Helena Ferraz chegando. Sérgio atrás do balcão. Ele a olha de cima a baixo. Diz algo. Ela abaixa a cabeça e sai, sem fazer o check-in. André narrou. Professora, sotaque nordestino. Sérgio disse que ela deveria procurar uma pensão. Segundo vídeo. Maio. Um homem negro com uniforme de entregador. Pede para usar o banheiro. Sérgio nega. Aponta para a rua. Entregador, cansado, pediu para usar o banheiro. Sérgio disse que era exclusivo para hóspedes. O banheiro estava vazio. Terceiro vídeo. Julho. Um casal jovem, roupas simples. Sérgio ri enquanto fala com eles. O casal vai embora sem completar a reserva. Casal em lua de mel com orçamento limitado. Sérgio zombou deles na frente de outros hóspedes. A sala estava congelada. Sérgio mal conseguia respirar. André desligou o projetor. Temos 11 depoimentos assinados, todos dispostos a processar o hotel, todos prontos para falar com a imprensa. Júlio olhou para Sérgio. Você tem algo a dizer em sua defesa? Sérgio abriu a boca, mas nada saiu. Eu perguntei se você tem algo a dizer. Eu não imaginei que... Não imaginou que daria em alguma coisa? André completou. Que pessoas simples não processam? Que elas simplesmente esquecem?
Sérgio baixou os olhos. Júlio se levantou. A reunião está encerrada. Todos podem sair. Menos você, Sérgio. Os outros gerentes se retiraram em silêncio, lançando olhares de reprovação. A porta se fechou. Restaram 4 pessoas. Júlio, André, Clara e Sérgio. Júlio caminhou até a janela. Eu lhe dei uma chance. Eu o avisei. E você persistiu no erro. Eu não persisti. Faz 2 meses que você apaga as evidências. André o interrompeu. Eu encontrei os arquivos. Você deletou 17 reclamações do sistema local, mas se esqueceu que tudo tem backup na nuvem. Sérgio ficou branco como papel. Você não apenas discriminou, disse Júlio. Você tentou encobrir. Isso é ainda pior. Sérgio olhou para Clara. Você, ele cuspiu. Você me traiu. Ela sustentou o olhar. Eu fiz a coisa certa. Júlio deu um passo à frente. Segunda-feira, reunião geral com toda a equipe. Você estará lá e vai ouvir, na frente de todos, cada um dos seus atos. Sérgio sentiu o chão sumir. Pode ir. Ele se levantou, cambaleou até a porta e saiu. André olhou para Clara. Pronta para segunda-feira? Ela assentiu. Pronta. Segunda-feira, 9 da manhã. O auditório do hotel estava lotado. 53 funcionários, de todos os turnos, recepcionistas, camareiras, seguranças, cozinheiros, manobristas. Ninguém sabia ao certo o motivo da convocação. Sérgio estava sentado na primeira fila, sozinho, mãos úmidas, olhar fixo no chão. Júlio subiu ao palco, com André e Clara ao seu lado. Bom dia a todos. Obrigado pela presença. Um silêncio tenso pairava no ar. Nas últimas 8 semanas, realizamos uma auditoria completa. Ouvimos ex-hóspedes, conversamos com vocês, analisamos gravações. Alguns funcionários trocaram olhares e descobrimos algo grave, sistemático, inaceitável. Júlio fez uma pausa. Descobrimos que este hotel pratica a discriminação, por aparência, por classe social, por origem. Ouviram-se murmúrios. E hoje vamos expor tudo. André se levantou e conectou o notebook ao projetor. Vou mostrar 3 casos, mas existem 17 registrados e provavelmente dezenas que nunca chegaram a ser reportados. A tela se acendeu. Primeiro vídeo. Março. Recepção. Helena Ferraz. Sérgio atrás do balcão. Sua voz ecoou pelo auditório. Minha senhora, acho melhor procurar uma pensão. Este hotel tem outro perfil de cliente. Helena abaixou a cabeça e saiu. Sons de espanto na plateia. André pausou o vídeo. Helena é professora, viajava com alunos. Pediu um desconto porque o orçamento era limitado. Foi humilhada e expulsa. Ele olhou para Sérgio. Quem fez isso? Sérgio não respondeu. Eu perguntei quem fez isso. Fui eu. A voz de Sérgio saiu quase inaudível. Mais alto. Fui eu. Segundo vídeo. Maio. Homem negro, uniforme de entregador, tentando entrar no saguão. Sérgio o barra. O banheiro é só para hóspedes. A rua é logo ali. O homem insiste. Sérgio chama um segurança. Ele é escoltado para fora. O auditório ficou em silêncio absoluto. André pausou novamente. Este homem se chama Paulo. Trabalha como entregador há 15 anos. Estava passando mal. Pediu para usar o banheiro do lobby, que estava vazio. Uma camareira na terceira fila levantou a mão. Eu me lembro disso. Eu estava limpando o lobby. Senti tanta vergonha. André assentiu. Você deveria ter denunciado. Eu tive medo. De quem? Ela olhou diretamente para Sérgio. Dele. Terceiro vídeo. Júlio. Casal jovem. Roupas simples, de mãos dadas. Sérgio ri enquanto olha o sistema. Vocês têm certeza que querem ficar aqui? Tem um motel bem mais em conta a 3 quarteirões daqui. O casal ficou vermelho. A moça puxou o namorado pela mão e eles foram embora. Uma recepcionista começou a chorar baixinho. André desligou o projetor. 11 pessoas prestaram depoimento formal. Todas dispostas a processar, todas dispostas a ir à imprensa.
Ele caminhou até a beirada do palco, e todas foram humilhadas pela mesma pessoa. Todos os olhares se voltaram para Sérgio. Sérgio Medeiros, gerente há 5 anos, responsável por 17 casos documentados de discriminação. Sérgio fechou os olhos com força. Clara deu um passo à frente. Eu trabalhei com ele por 3 anos. Eu vi tudo, anotei tudo, tentei argumentar, mas ele sempre dizia que eu estava exagerando. Você tem as anotações? Perguntou uma funcionária. Clara pegou o celular e mostrou a tela. 12 páginas, nomes, datas, situações. A funcionária se levantou. Eu também tenho 6 casos que eu mesma presenciei. Outro funcionário se levantou. Eu tenho 3. Uma camareira se levantou. Eu tenho 5. Em 2 minutos, 8 funcionários estavam de pé. Todos com registros informais. Todos com medo de falar. Júlio observava em silêncio. André voltou ao centro do palco. Agora, gostaria de chamar alguém. Alguém que vocês não conhecem, mas que tem a autoridade para decidir o que acontece a partir daqui. A porta lateral se abriu. Uma mulher entrou. 40 e poucos anos. Terno cinza, pasta de couro. Esta é a doutora Lúcia Guedes, diretora de recursos humanos da nossa rede, responsável pelos 3 hotéis. Lúcia subiu ao palco, com postura firme. Bom dia. Eu recebi o relatório completo do André há 3 dias. Li cada depoimento. Assisti a todas as gravações. Ela abriu a pasta. E como representante da empresa, tenho algumas decisões a comunicar. Silêncio total. Primeiro, em nome da empresa peço desculpas a todas as vítimas e a todos os funcionários que testemunharam isso e se sentiram impotentes. Nós falhamos com vocês. Alguns funcionários enxugaram as lágrimas. Segundo, todas as vítimas serão indenizadas, com valores que variam de 10 mil a 50 mil reais, dependendo da gravidade do caso. Murmúrios de aprovação. Terceiro, vamos implementar um treinamento obrigatório de diversidade, inclusão e respeito, para todos os funcionários, todos os meses. Aplausos começaram a surgir. Lúcia ergueu a mão e o silêncio retornou. E quarto, Sérgio Medeiros está desligado da empresa por justa causa, com efeito imediato. O auditório explodiu em aplausos. Sérgio se levantou, cambaleando. Eu posso explicar. Não, não pode. Lúcia o cortou. Você teve 2 chances. Ignorou as 2. Apagou evidências, mentiu para seus superiores e tentou encobrir crimes. Crimes? Sérgio repetiu. Discriminação é crime, Sérgio. Artigo 140 do Código Penal. Injúria por preconceito. A pena é de 1 a 3 anos de reclusão. O rosto dele perdeu a cor. E não acaba aí, acrescentou André. 11 vítimas vão entrar com processos cíveis por danos morais. Contra você, pessoalmente. Não contra o hotel. Contra você. Sérgio quase caiu. Eu não tenho como pagar por isso. Deveria ter pensado nisso antes. 2 seguranças entraram no auditório. Por favor, escoltem o Sr. Medeiros para fora. Recolham seu crachá, chaves e pertences. Os seguranças se aproximaram. Sérgio olhou ao redor, buscando algum apoio. Ninguém se moveu. Vocês não entendem. Eu só estava protegendo a imagem do hotel. Nossos clientes não querem ver. Gente pobre? Uma camareira o interrompeu. Não querem ver gente como eu? Sérgio olhou para ela. Não foi isso que eu... Então foi o quê? Não querem ver gente que trabalha, gente que sua a camisa, gente que não tem um sobrenome importante? Ela deu um passo à frente. Meu pai foi entregador, minha mãe foi faxineira e eu sou camareira. E tenho mais dignidade no meu dedo mindinho do que você em sua vida inteira. Aplausos ecoaram. Sérgio baixou a cabeça. Os seguranças o levaram para fora. A porta se fechou. O auditório ficou em silêncio por 3 segundos. E então explodiu em mais aplausos. André acenou para acalmar a multidão. Só mais uma coisa. Precisamos de um novo gerente. Ele olhou para Clara. Clara Mendes, 3 anos de experiência, honesta, corajosa, disposta a fazer o certo mesmo sentindo medo.
Ela arregalou os olhos. Você aceita o cargo de gerente? Clara ficou paralisada. Júlio deu um passo à frente. Salário de R$ 12.000, participação nos lucros e autonomia total para gerir. Ela olhou para André, depois para Júlio e então para seus colegas. Todos sorriam para ela. Eu aceito. O auditório explodiu mais uma vez, agora em celebração. Funcionários se levantaram, abraçaram Clara, cumprimentaram André. Lúcia fechou sua pasta. Reunião encerrada. De volta ao trabalho. As pessoas saíram, conversando, aliviadas, esperançosas. Júlio esperou até que só ele e André estivessem na sala. Obrigado, André estendeu a mão. Obrigado você por ouvir. Eles apertaram as mãos. O que você vai fazer agora? Júlio perguntou. André sorriu. Tenho mais 399 hotéis para visitar. Júlio riu. É sério? Seríssimo. Alguém precisa garantir que meus sistemas estão sendo usados da maneira correta, pelas pessoas corretas. Boa sorte. Vou precisar. André saiu do auditório. Passou pela recepção, a mesma onde fora humilhado semanas antes. Clara estava lá, agora ocupando o lugar de Sérgio. Ela acenou para ele. Ele acenou de volta. Pegou sua mochila velha, o mesmo uniforme de motorista. Saiu pela porta da frente. Do lado de fora, um táxi o esperava. André entrou. Para onde, chefe? Perguntou o motorista. Hotel Bela Vista, no centro. O motorista assentiu e deu a partida. André olhou pela janela. O grande Hotel Majestic ficando para trás. Um hotel consertado. Faltavam 399. Ele sorriu. O trabalho estava só começando. 3 meses depois da reunião, o grande Hotel Majestic era outro lugar. Clara chegava todos os dias às 7 da manhã. Cumprimentava cada funcionário pelo nome. Perguntava como estavam suas famílias. Ouvi-los de verdade se tornou sua rotina. As reclamações caíram drasticamente. As avaliações online saltaram de 3,2 para 4,7 estrelas. A taxa de ocupação aumentou em 23%. Júlio a chamou em seu escritório numa sexta-feira. Sente-se, ela sentou. Você transformou este lugar em 3 meses. Eu só tratei as pessoas com dignidade. Exatamente. Júlio abriu uma pasta. Quero lhe fazer uma proposta. Vou inaugurar o 4º hotel da rede. Preciso de alguém para coordenar toda a equipe, supervisionar os 3 hotéis existentes e montar o novo do zero. Os olhos de Clara se arregalaram. Supervisora geral? Exatamente. Salário de 22.000, participação nos lucros dos 4 hotéis. E você monta sua própria equipe. Ela ficou em silêncio por 5 segundos. Eu aceito. Júlio sorriu. Ótimo. Você começa no próximo mês. Ela saiu da sala sentindo que podia voar. Enquanto isso, André estava em outro estado. Outro hotel. Outro uniforme, desta vez de entregador de comida. Entrou no Hotel Estrela Dourada, em Curitiba. Mochila térmica nas costas, boné sujo. A recepcionista o mediu de cima a baixo. Entregas são pela porta dos fundos. André não argumentou. Deu a volta. E anotou tudo. Em 6 meses, André visitou 42 hotéis. 15 usavam seu sistema, 27 o da concorrência. Encontrou problemas graves em 31 deles. Discriminação, falta de treinamento, abuso de poder. Ele documentou tudo, gravou tudo, testemunhou tudo e começou a divulgar. 1 ano depois, André estava em um palco, auditório lotado, 500 pessoas, donos de hotéis, gerentes, investidores. Congresso Nacional de Hotelaria em São Paulo. Ele fora convidado como palestrante principal. As luzes se acenderam, a plateia se calou. Boa tarde, meu nome é André Bastos, fundador da Virtus Tech. Eu criei o sistema de gestão que muitos de vocês usam. Aplausos educados. Mas hoje não vim falar de tecnologia, vim falar de pessoas. A tela atrás dele se acendeu. Primeira imagem. André, com o uniforme de motorista na recepção do Majestic. Há 1 ano eu fui humilhado neste hotel.
porque eu queria o quarto mais barato. Murmúrios na plateia. Fui julgado pela minha roupa, pela minha profissão, pela minha aparência. Segunda imagem. Sérgio empurrando o dinheiro de volta para ele. Este gerente me disse que eu não tinha o padrão do lugar, que eu sujaria a roupa de cama, que eu deveria procurar uma pensão. Silêncio pesado. Mas ele não fazia ideia de quem eu era. Terceira imagem. André consertando o servidor do hotel. Eu resolvi um problema técnico complexo em 3 minutos, porque fui eu quem criou aquele sistema. Quarta imagem. André revelando sua identidade ao dono. E revelei que conhecia aquele hotel melhor do que ninguém, porque eu o auditei, por dentro. Quinta imagem. A reunião com todos os funcionários. Descobri 17 casos de discriminação, 17 pessoas humilhadas e um padrão sistemático de abuso. A plateia estava paralisada. Aquele gerente foi demitido, processado e hoje responde por crime de injúria preconceituosa. André deu 2 passos à frente. Mas aqui está a verdade. Aquele hotel não é um caso isolado. Em 1 ano eu visitei 42 hotéis. Encontrei problemas em 31 deles. A tela exibiu uma montagem rápida. Dezenas de situações de pessoas sendo humilhadas, expulsas, julgadas. Porteiros proibidos de usar o banheiro. Entregadores expulsos de saguões. Hóspedes julgados pelo sotaque. Sexta imagem. Estatísticas. 73% dos hotéis que auditei apresentaram ao menos um caso documentado de discriminação. 42% tinham mais de 5 casos. Alguém na plateia levantou a mão. Como você conseguiu documentar tudo isso? Disfarçado. Como motorista, entregador, manobrista, faxineiro, fui tratado como se fosse invisível. E por isso eu vi tudo. Outra pessoa se levantou. Você não acha que essa abordagem é invasiva? André a encarou. Sabe o que é invasivo? Negar o uso do banheiro a um entregador que está passando mal. Expulsar um hóspede porque ele é pobre. Humilhar uma professora por causa do sotaque dela. A mulher se sentou. André continuou. Depois daquela experiência no Majestic, eu criei um programa. Cliente oculto permanente. Auditoria surpresa. Treinamento obrigatório. 7ª imagem. Clara, agora como supervisora geral. E promovi quem fez a coisa certa. Clara era recepcionista. Hoje supervisiona 4 hotéis, porque ela teve coragem. 8ª imagem. Resultados. O Majestic aumentou sua ocupação em 23%. As avaliações subiram de 3,2 para 4,7. A receita cresceu 31%. Murmúrios de interesse. Tratar bem as pessoas não é apenas o certo a se fazer. É também um bom negócio. André voltou ao centro do palco. Então, eu criei o Instituto André Bastos para a Hospitalidade Justa. Oferecemos treinamento gratuito, auditoria independente e uma certificação. 9ª imagem. O logo do Instituto. Hotéis certificados recebem um selo de qualidade. Aparecem numa plataforma exclusiva para clientes conscientes escolherem onde gastar seu dinheiro. 10ª imagem. Uma lista de hotéis certificados. 37 nomes. Em 6 meses, 37 hotéis foram certificados. E outros 82 estão no processo. Os aplausos começaram. Mas não para por aí. 11ª imagem. Sérgio, em um tribunal. O gerente que me humilhou foi condenado. 3 anos e 6 meses de reclusão, mais indenizações que somam R$140 mil. Sons de espanto. E ele não foi o único. 6 gerentes foram demitidos. 4 respondem a processos criminais. 2 já foram condenados. André fez uma pausa. A discriminação não é mais aceitável, não é mais silenciosa e não fica mais impune. A plateia explodiu em aplausos. Ele ergueu a mão e o silêncio retornou. Vocês têm uma escolha: certificar seus hotéis, treinar suas equipes, garantir que todo ser humano seja tratado com dignidade. Última imagem. Uma frase simples. Ou esperar até que alguém como eu apareça na sua recepção. E exponha tudo.
Os aplausos ecoaram por 2 minutos. 3 anos depois, André estava em outra cerimônia. Prêmio Nacional de Direitos Humanos, em Brasília. A plateia era formada por autoridades, ministros, juízes, ativistas. Seu nome foi chamado. André Bastos, fundador do Instituto para a Hospitalidade Justa, responsável por certificar 213 hotéis, treinar mais de 5.000 funcionários e expor 72 casos de discriminação. Ele subiu ao palco, recebeu o prêmio, uma placa de vidro com um brasão dourado, aproximou-se do microfone. Obrigado, mas este prêmio não é meu. É da Clara, que teve a coragem de anotar, de falar, de arriscar seu emprego para fazer o que era certo. Clara estava na plateia, de pé, aplaudindo. É da Helena, a professora que foi humilhada e, mesmo assim, prestou seu depoimento. É do Paulo, o entregador que não teve medo de processar. É de cada pessoa que foi julgada, humilhada e decidiu não aceitar calada. Os aplausos cresceram. Hoje, 213 hotéis são lugares seguros. 5.000 funcionários sabem o que é respeito. E 72 abusadores foram punidos. André ergueu o prêmio. Mas ainda temos milhares de hotéis, dezenas de milhares de funcionários e milhões de pessoas que merecem ser tratadas com dignidade. Ele olhou diretamente para as câmeras. O trabalho não terminou. Ele está apenas começando. Naquela noite, André voltou para casa, para seu apartamento simples. Paredes brancas, poucos objetos. Na mesa da sala, uma foto antiga dele com o pai, em frente ao primeiro hotel da família. Um lugar pequeno, humilde na periferia. André pegou a foto, olhou-a por 30 segundos. Conseguimos, pai. Não mudamos só os hotéis, mudamos o sistema. Colocou a foto de volta no lugar. Olhou pela janela a cidade iluminada. 213 hotéis transformados. Outros milhares o aguardavam. Ele sorriu, pegou o celular e abriu sua agenda. Próximo destino, Recife. 7 hotéis para auditar. Reservou a passagem. Comprou um novo uniforme de entregador. O trabalho continuava. E ele não iria parar. E você? Já foi julgado pela roupa que vestia? Já sentiu um olhar de desprezo por não ter um sobrenome importante? Já ouviu que você não pertencia a algum lugar? Histórias como a do André acontecem todos os dias. Em hotéis, em restaurantes, em lojas. Pessoas brilhantes vestindo os uniformes errados. Talentos imensos, desperdiçados por um preconceito estúpido. Mas as vitórias também acontecem. Pessoas que não abaixam a cabeça, que documentam, que denunciam, que processam. Como o André, como a Clara, como você pode ser. Porque a verdade é simples. Respeito não depende de saldo bancário. Dignidade não tem código de vestimenta. E ninguém merece ser humilhado por estar trabalhando duro. Se você se conectou com esta história, escreva respeito nos comentários. Mostre que você acredita nisso, que você não tolera discriminação, que você está do lado certo. Se você conhece alguém que está sendo humilhado em seu trabalho, marque essa pessoa aqui. Mostre a ela que isso não é normal, que não é aceitável, que ela pode e deve reagir. E se você já passou por isso, compartilhe esta história. Porque cada vez que expomos o preconceito, tornamos mais difícil que ele aconteça de novo. Inscreva-se no canal. Toda semana uma nova história de gente que foi subestimada, que foi julgada e que virou o jogo de forma espetacular. Gente como o motorista que era o dono, a faxineira que era PhD, o morador de rua que era um grande investidor. Próximo vídeo, a história de uma entregadora humilhada em um restaurante 5 estrelas, até o dia em que ela voltou como inspetora sanitária, com o poder de fechar o estabelecimento na mesma hora. Você não vai acreditar no que aconteceu. Ative as notificações. Não perca, porque enquanto houver gente sendo julgada pela aparência, nós continuaremos contando essas histórias e expondo quem acha que pode humilhar os outros sem sofrer as consequências. A mudança começa quando paramos de aceitar, quando documentamos,
quando falamos. Seja a mudança, seja o André, seja a Clara, respeito não se pede, se exige.